Médico nenhum tenta reconquistar um paciente como reconquista um amor, mas deveria. Porque quem volta uma vez, volta sempre. Se você atendeu 200 pacientes nos últimos 6 meses, quantos deles voltaram espontaneamente? Se a resposta for menos que 60%, você está jogando o seu dinheiro fora. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Laura Rodrigues, sou especialista em marketing e tenho uma empresa voltada apenas para médicos. Se você quer saber como alinhar toda a sua experiência com estratégias de marketing e vendas, você está no lugar certo. Então aproveita para se inscrever no canal, porque tudo que eu vou te contar aqui vale ouro. Eu já vou começar falando uma verdade nua e crua que é vendida para muitos médicos e acaba que esse é o pensamento que a maioria tem, que é a ideia de que você sempre precisa de mais pacientes. O tempo todo está em busca do novo paciente. E esquece totalmente da base, das pessoas que já passaram por você e que já confiaram no seu trabalho. Esse é um erro que a maioria dos empreendedores cometem, mas os médicos principalmente. Porque existe o objetivo de sempre estar trazendo novos pacientes. E isso é bom. Só que quando você compra aquele paciente ou ele vem espontaneamente, ele não pode ser esquecido. Se ele se consultou uma vez com você, por que você não vai trabalhar para essa pessoa retornar ao seu consultório? Não adianta gastar rios de dinheiro em tráfego se você não aproveita quem já confiou em você. Quando você captou um paciente dessa forma, e vamos supor, ele é um lead que chegou por R$50 e ele te pagou 300 pela sua consulta. Você teve um ganho com ele, tirando todos os seus custos, outras coisas de R$200. Isso deve ser só a ponta da sua esteira. Você captou um cliente, você teve sucesso, ele marcou uma consulta, mas ele precisa prosseguir dentro da sua clínica. Se você acaba o seu trabalho com ele a partir do momento que ele te pagou a consulta e você já busca um novo paciente, você está cometendo um erro. Você está descartando a jornada do paciente e esquecendo que ele tem de 60% a 70% de comprar de você novamente, ou seja, continuar indo até você, indicar outras pessoas. Então essa pessoa que já confiou, ela é extremamente valiosa. Se você continuar focando só em trazer novas pessoas, você vai literalmente queimar dinheiro. Você vai precisar investir mais e mais em tráfego, em novas estratégias, e isso fica cada vez mais caro. Toda vez que a gente vai fazer uma nova campanha, e principalmente para o nicho médico, pode ficar de 5 a 7 vezes mais caro, porque todo dia existem pessoas entrando no mercado também. Então, no leilão do Google, da Meta, fica mais caro conseguir esse paciente. Lá nos Estados Unidos, o custo médio por lead hoje está em $286. Fazendo uma conversão aqui para o Brasil, o custo por paciente ainda não está R$250, mas em algum momento ele vai estar, porque está cada vez mais caro. E isso para nem ter a certeza se você vai converter eles ou não. Por isso que você vai ver aqui, eu sempre reforçando para você que você não deve se prender a uma estratégia, a um meio de captação, porque isso aqui, sinceramente, é o fracasso. Você vai investir e não vai ver resultado e vai pensar que não funciona. Num consultório, a gente tem várias pontas de uma engrenagem e que se elas não estão todas presas, não tem como segurar o barco, porque a maioria das clínicas peca já no básico. Então, se você não consegue hoje implementar e fazer o básico, vai ser difícil você implementar estratégias mais elaboradas. E eu tenho certeza que você não quer jogar seu dinheiro fora, seu dinheiro que é suado e que você pensa nos seus pacientes. Uma das coisas fundamentais que você precisa entender aqui é que o seu nicho é fortíssimo para o marketing de fidelização. Como eu te falei que quem compra uma vez tem grandes chances de comprar de novo, porque já confiou, já viu o seu trabalho, já entendeu como funciona e como você pode resolver o problema. Assim que esse paciente ele foi encantado por tudo isso, ele não quer procurar outro médico. Ele não quer ter o desafio de ficar caçando outro profissional a partir do momento que ele entende que foi sucesso. Eu achei o profissional certo. Então, a partir do momento que ele tem essa sensação, você precisa relembrar para ele que você é a pessoa certa. E você não tem ideia do quanto isso é poderoso. Porque além dele voltar, ele vai trazer outras pessoas. E eu vou te citar até um exemplo meu. Eu passei por diversas dermatologistas. Eu não sei se foram mais de 8 ou 10. Eu fui em várias. E nenhuma delas eu consegui me conectar de verdade. Eu consegui sentir que ia me ajudar. Ou que estava preocupada em me ajudar. Eu sentia que eu era só mais uma ali, que ela me passou uma receita. E depois de passar em várias, eu pensei que esse era o normal.
normal. Até que um dia eu encontrei a minha dermatologista, que hoje, sinceramente, ela é uma rainha pra mim. Eu tinha problema sério de acne grave no rosto. E depois de passar por 8 ou 10 dermatologistas, eu desde meus 14 aos meus 24 anos passando em diversas médicas, tentando todo tipo de tratamento. E quando eu encontrei a doutora Roberta Cerqueira, eu pensei assim, eu tô no céu, porque eu encontrei uma mulher que me escutou, que me ajudou, que falou as palavras que eu queria ouvir, eu senti personalização. Ela falou palavras assim, você é muito branquinha, então a sua pele não pode ter esse tipo de tratamento, porque senão vai marcar mais. Ela falou realmente as coisas que eu tava passando. E eu continuei indo consulta após consulta com ela, fazendo um tratamento longo que finalmente eu tive resultado. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto essa mulher me devolveu autoestima, me devolveu saúde, me devolveu felicidade, tantas coisas que depois que eu tive não só o sucesso no tratamento, mas como eu te falei, me senti ouvida, me senti acolhida, eu indiquei a minha amiga, eu indiquei o meu marido, eu indiquei outra amiga e qualquer pessoa que vier falar comigo, você sabe de alguém, você sabe de uma dermatologista, eu sempre vou indicar ela. Porque depois que você encontra alguém que realmente te ajuda e que tá disposto a te ouvir e a te entender, você não quer largar essa pessoa por nada. E a mesma coisa foi com a minha ginecologista. Ela também é a única profissional que eu quero ir. É aquela pessoa super querida, sorridente, que você se sente ouvida também. Então, a partir do momento que você acha esses profissionais, você quer ficar a vida inteira com eles. Você não quer ficar sambando de lugar para lugar. E é isso que você precisa entender, que é o desejo do seu paciente também. E que como atrair uma pessoa certa pode te trazer outras. O poder de um paciente se sentindo ouvido e querido e satisfeito com a consulta é inimaginável, porque ele, além de te indicar para outras pessoas, ele te deixa um feedback exposto nas suas redes sociais, no Google, pode ser até em vídeo. E o poder dessa mensagem, ela não só traz as pessoas próximas dele, como as pessoas que ele nem conhece, nem tem vínculo. Mas quando a gente vai pesquisar por alguém, a gente olha o quê? As recomendações. E a maioria das pessoas, numa pesquisa breve, chega a essa conclusão de que um restaurante, um médico é bom ou não de 1 a 6 avaliações, geralmente são as primeiras. Por isso que é tão importante você ser preocupado com avaliações, depoimentos do seu atendimento e da sua clínica. É uma das coisas que você tem que dedicar muita atenção. E você precisa saber que o feedback do seu paciente é a sua maior arma, porque ele vai te trazer os pontos que você precisa melhorar e que a sua clínica precisa melhorar para que seja 10. E quem não quer ser atendido num lugar que todo mundo recomenda? Outro ponto que eu quero te alertar aqui é que ter um paciente que dá 9, 10 é maravilhoso, mas a gente precisa ter atenção aos pacientes detratores. Atenção ao que é alertado para você de ruim dentro do seu negócio. Você não pode olhar o comentário ruim como um ataque. Você precisa olhar o comentário ruim como um ponto de melhoria. Entender se ele faz sentido, é claro, mas sempre com um olhar construtivo. E sempre com a intenção de reverter isso. O foco da sua secretária, o seu foco, deve ser em mudar essa opinião. Porque um comentário ruim, ele infelizmente tem muito peso. E por ele ter muito peso, ele precisa de atenção. Então é entender ali com aquele paciente o que ele sentiu, por que ele sentiu aquilo para dar aquela nota ou reclamar, enfim. Entender com essa pessoa o porquê ela não se sentiu satisfeito na sua clínica. Isso é ser preocupado com o paciente e preocupado com o seu negócio. Aqui na nossa empresa a gente tem um médico que ele é modelo, porque ele tem quase 1000 avaliações. Agora ele está com 950 avaliações com 5 estrelas. Ele entendeu o primordial e o que tem mais importância dentro do negócio dele, que é o cliente, que é o paciente. E essas pessoas reconhecem isso, tanto que é chuva de elogios. Antes da gente pensar em vender mais, a gente precisa pensar em atender melhor, cuidar melhor. Isso é o que faz a diferença, porque esse médico ele é realmente preocupado com os resultados, preocupado com a satisfação das pessoas que chegam até ele. Então é isso que você sempre tem que se atentar também. Agora que eu falei muito, porque você precisa dar atenção para gastar menos e converter mais. Agora eu vou te dar estratégias simples do que você pode começar a aplicar dentro do seu consultório. O primeiro é muito simples e algo que você já deveria fazer se você não faz, que é relembrar o paciente sobre o tratamento, sobre a consulta, perguntar como está indo. É você ter aí nas anotações do seu paciente sobre as queixas, os sintomas, até as coisas mais sentimentais do problema, para que em futuras abordagens você possa ser mais
personalizado para aquele paciente. Você simplesmente vai abrir a ficha dele e ver ali o que ele te contou, relembrar o que ele te passou, para na hora de fazer uma comunicação personalizada, um áudio, perguntar como está o tratamento, você ser bem específico e ele ter essa sensação de personalização e lembrança. Isso aí, sinceramente, menos de 5% dos médicos fazem. Que se você fizer, pode ter certeza que você vai se destacar muito. A segunda estratégia, que é além de anotar, é você relembrar sobre o tratamento, sobre uma consulta para aquele paciente. Você ter comunicações de tempos em tempos para a sua base. Nem sempre vai dar para ser super personalizado. Às vezes é um disparo para a base inteira. Mas uma pergunta comum que já vai fazer ele se sentir especial é: como está o seu tratamento? Você está sentindo melhoras? Você conseguiu achar os medicamentos que eu te indiquei? Terceira estratégia: enviar áudios personalizados para aqueles pacientes mais engajados, para aqueles que vieram recentemente, para os que te geraram depoimento. Separa ali um pouquinho do seu tempo para que você possa se comunicar com essas pessoas. Se você puder fazer isso, vai ser muito mais especial. Nossa, um médico tão ocupado tirou um tempinho ali para falar comigo. Ah, eu não posso, minha rotina é muito corrida. Então coloca a sua secretária para fazer, mas não deixe de fazer. E por último, alguma coisa útil, seja um artigo que você escreveu, seja algo que você viu, alguma matéria que você viu sobre os temas que você cuida, envia para os seus pacientes. Isso é uma estratégia muito valiosa de criar aquela notificação na cabeça do seu paciente para ele relembrar de você. E você pode se perguntar: ah, como eu vou fazer isso? Hoje a minha secretária já tem muita coisa para fazer, muita demanda. Gente, hoje a gente já tem ferramentas para que a sua secretária não precise ficar o dia inteiro no WhatsApp, que ela não fique o dia todo fazendo marcação de consulta. Se você não sabe, hoje já temos inteligência artificial para ser a sua secretária humana, que ela qualifica, agita o problema e agenda para você. Isso de forma totalmente automática, 24 horas por dia, seja final de semana, depois das 6 horas da tarde, ela faz o serviço completo para você. Hoje é muito difícil a gente encontrar uma secretária humana que consiga ter uma habilidade de vendas, de compreensão humana e de conversão. E hoje você pode ter 3 profissionais em um com a IA e ainda pagando um valor irrisório comparado ao tanto de profissional que você precisaria ter para cumprir a mesma função. Eu vou criar um vídeo sobre essa ferramenta para você completo aqui no YouTube, mas se você já quiser uma demonstração gratuita, eu vou deixar um link aqui na descrição com o contato da minha equipe para que você possa agendar essa demonstração. Então, se você já quiser saber mais sobre isso, clica no link, e se você quiser aguardar para que eu solte o vídeo aqui, você possa ver com seus próprios olhos como funciona, não esquece de se inscrever aqui no canal. E aí vem a pergunta: ah, mas o que eu faço então com a minha secretária? Ela vai cuidar exatamente disso aqui que eu te falei, que é essa personalização e com a satisfação do cliente no dia a dia, no consultório, na vida real. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te agregado de alguma forma. Se você quiser e ver se faz sentido, deixa um comentário aqui também e curte esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!